Josias junta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor e que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizeram Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios, e a Queimos, a abominação dos moabitas, e a Micom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu o seu lugar com ossos de homens.
E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Juntamente com aquele altar também o alto derribou, queimando o alto em pó, o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém.